Padre, você falou aí da imprensa. Eu queria lembrar um outro momento da sua vida em que houve uma turbulência pesada, né? Sim. Em 2007, houve uma revelação, uma abertura de inquérito e investigação, e você esteve no centro de uma série de acontecimentos que você estava sendo extorquido por um casal, né? E depois surgiu também uma acusação de que você teria algum outro tipo de relacionamento com uma das pessoas que formava aquele casal. Essa história durou 4 anos e você foi muito criticado. Você apanhou como poucas vezes, eu acho que na sua luta pelos pobres, você apanhou. E a imprensa bateu muito em você. Ao final, então vamos deixar bem esclarecido, em 2011, o resultado foi que o casal foi condenado. O casal foi condenado a 7 anos e 3 meses de prisão. E toda aquela celeuma, aquela discussão em torno do comportamento do padre Júlio foi considerado que não existiu. Na verdade, ele foi vítima de uma extorsão, ou de uma tentativa de extorsão. Enfim, eu estou enganado, mas aí o senhor passou um tempo mais distante da imprensa. Foi impressão minha? Não. O que eu passei naquele tempo, Tramontina, talvez eu não tenha comentado ainda como vou comentar agora. Os jornalistas que ficavam na porta da minha casa comiam o lanche e jogavam lixo dentro da minha casa. Os jornalistas que ficavam na porta da minha casa punham esparadrapo na campainha para a campainha não parar de tocar. Como eu não podia sair, eles paravam as pessoas que vinham fazer entrega na minha casa para perguntar as piores coisas. Os jornalistas que estavam na porta da minha casa fotografaram a conta da luz, a conta da água, subiram nas casas dos vizinhos para fotografar o quintal da minha casa. Fizeram coisas horríveis. Os jornalistas compravam os depoimentos que estavam na delegacia e na delegacia vendiam em primeira mão os depoimentos para eles. Então foi alguma coisa que realmente me chocou muito e me magoou muito. Machucou muito. Porque eu via o que eles faziam na porta da minha casa. Ficavam dia e noite com a campainha disparada, arrombaram o portão, comiam lanches tipo McDonald's e jogavam o lixo todo dentro do portão da minha casa. Então foi uma coisa tremenda, uma coisa terrível. E uma campanha de alguns grupos jornalistas terrivelmente fazendo coisas contra. Aquilo me chocou demais, porque fotografar conta de água, o que fizeram com a minha mãe, o que perguntavam para minha mãe. Às vezes minha mãe idosa ia dentro de casa e falava para mim, vai lá, fala, porque eles querem que você fale. Fala o que está acontecendo. E faziam perguntas horríveis para ela. E depois eu vi a minha mãe, que era uma mulher inteligente, uma mulher de muita cultura. Minha mãe era uma expert em literatura. Ela olhava para mim e dizia, por que eles te odeiam tanto? Por que eles querem te destruir? Tem alguma coisa que eu não sei? Então as coisas, às vezes que eu saí de casa, os que iam atrás de mim. Eu digo uma coisa para você, Tramontina, a minha vida foi revirada pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e pela Igreja. Inclusive a igreja. Inclusive pela igreja. Inclusive um bispo falou para um jornal da igreja, não defende o padre Júlio. E o próprio, a própria Polícia Militar, eu tinha estado com o comandante da polícia
E aconteceu uma coisa interessante, que a polícia me acompanhava. E um dia uma pessoa do bairro falou para mim, você já viu que em todo lugar que você vai, aquele carro está atrás de você? Eu falei, não tinha percebido. Aí eu comecei a perceber um carro, que onde eu estava, aquele carro estava parado a uns 50 metros, por aí. E um dia eu parei para ver bem aquele carro, quem era, e aí eles saíram, foram embora. Depois de um certo tempo, eu vi onde eles entraram, no pátio de um batalhão da PM, e eu fui atrás. Aí até os PM se irritaram e falaram para mim, ué, você pede proteção e depois se queixa? Então eles me acompanhavam há muito tempo. E você sabe uma coisa, também eu nunca comentei isso como estou comentando agora com você. Onde eu encontrei com um GCM que eu conhecia há algum tempo, e na gestão de um prefeito, ele tinha uma determinada posição, onde eu encontrei com ele e falei, nossa, onde você está agora? Faz tempo que eu não te vejo, porque eu tinha tido muito enfrentamento com ele na rua. Ele falou, eu estou no monitoramento das câmeras. Eu falei, daquelas câmeras que vocês me vigiam? Ele falou, é pior que é. A gente sabe em todo lugar que você vai. Quando você está no centro de São Paulo, a gente sabe onde você está. E você superou bem aquele período, né? Pós esses eventos lá dos anos 2007, que terminaram em 2011, e onde houve toda essa situação que te marcou tanto. Você conseguiu superar bem isso? Olha, eu supero no sentido de que aparecem novos desafios, mas eu não me iludo. Entendi. Hoje eu tenho, assim, muito bom relacionamento na imprensa, atendo todos os jornalistas, atendo tudo o que perguntam, mas eu não me fio muito que se precisar me derrubar, vão me derrubar. E se tiverem que me jogar no fundo do poço, vão me jogar. Isso eu sei que o jogo é esse. E que muitas vezes, eu lembro muito nessa época de uma jornalista, eu dei para ela, num tempo de convivência com ela, uma medalhinha de São Tito Brasman. Ele era beato naquela ocasião. Sim. Ele é um jornalista holandês e era frade carmelita. E ele foi preso pelos nazistas porque ele pediu aos jornalistas que na Holanda resistissem ao nazismo, pediu nas escolas. Ele foi denunciado por um próprio aluno dele na Universidade de Nimega. Ele foi para o pior campo de concentração e foi executado de maneira terrível. Porque o lema dele, e esse é o Tito Brasman, eu carrego ele no meu coração. E diariamente eu lembro dele. E falo o nome dele todos os dias. O lema dele era amar os que nos odeiam. E eu dei para essa moça, que era jornalista no jornal, num grande jornal de São Paulo, eu dei para ela a medalhinha dele. E falei, ele é protetor dos jornalistas católicos. E num domingo desse ano, ela apareceu antes da missa, com a mão fechada, chorando muito na igreja. E eu cheguei perto, ela não conseguia falar. Ela só abriu a mão e me mostrou a medalhinha do Tito, molhada pelas lágrimas dela. Aí ela foi se acalmando, dei água para ela. Ela disse, acabo de ser demitida do jornal, porque eles me deram uma pauta contra você. E eu disse que não ia fazer. A pauta era contra você. E eu disse, se a pauta é assim, eu não vou fazer. E eles disseram, está demitida. E ela foi com a medalhinha na mão lá. Coisas da vida, hein? Que histórias, hein? Você sabe que tem pautas que são direcionadas. Vai lá e traz essa resposta, e traz isso. Até quem é cinegrafista sabe como tem que fazer a imagem. Se a imagem é feita de baixo para cima, se a imagem é feita de um lado ou do outro, qual é a imagem que tem que ser usada para destruir as pessoas. Eu aprendi tudo isso.
E hoje você está bem, mas não se ilude. Não me iludo. Eu acho que tem muitas motivações, a vida é feita de muitas contradições, é feita de muito consumo e de consumo de coisas bombásticas também. Quantos querem que eu faça alguma declaração bem bombástica para dizer, olha, o Padre Júlio falou tal coisa, ou pensa tal coisa? Eu tenho bastante claro isso, não me iludo com isso, sei que querem arrancar de mim coisas bombásticas para me encrencar, então eu sei que certos assuntos que são posições oficiais da igreja, que eu não tenho autorização de fazer nenhuma declaração sobre isso. E que não adianta perguntar para mim, porque a minha posição sempre será a posição oficial da igreja.